Bom, pessoal, mais uma videoaula de exercício, certo? Então, a primeira questão, na tubulação convergente da figura, certo? Calcule a vazão em volume e a velocidade na seção 2, sabendo que o fluido é incompressível, certo? Então, se o fluido é incompressível, né, meu ρ, ou seja, minha massa específica, é constante. Então, quando eu aplicar, né, a minha equação da continuidade, ou seja, Q1 igual a Q2, né, eu vou ter que V1 vezes A1, ou seja, minha velocidade vezes a área, é igual a velocidade vezes a área de 2, da seção 2, não é isso? Então, isolando, né, no caso, ele quer saber a minha velocidade na seção 2, né? Então, V2 é igual a V1 vezes A1 dividido por A2, certo? Só substituindo os valores. Então, quem é V1? 5 metros por segundo. A1, 10 centímetros quadrados, né? Dividido por A2, que é 5 centímetros quadrados. Então, pessoal, a gente tem que transformar esse centímetro para metro. É só multiplicar por 10 a menos 4, certo? Mas não precisa a gente transformar, porque eu tenho uma área dividida por outra. Então, qualquer valor que eu multiplicar em cima e embaixo vai dar a mesma coisa. Então, V2 é igual, fazendo aí na calculadora, pessoal, 5 vezes 10, 50, dividido por 5, 10, certo? E a unidade, né? Metros por segundo. Então, tá aqui a minha velocidade V2, que foi pedida, né? E agora a gente vai calcular a vazão na seção 1, certo? Então, pessoal, a vazão em 1, né? Ou seja, Q1, né? Vai ser igual a V1 vezes A1. Ou seja, V1 é 5 metros por segundo, transformando agora de centímetro para metro, né? Porque eu não vou ter uma área dividida por outra, eu vou ter 0,0010 metros quadrados. Ou seja, minha vazão em Q1, né? Fazendo aí na calculadora, pessoal, 5 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos por segundo, certo? Calculando a minha vazão na parte 2, né? No momento aqui 2 de saída, eu vou ter V2 vezes A2. V2 a gente achou, né? 10 metros por segundo. 5 centímetros quadrados, transformando para metro quadrado, né? É só multiplicar por 10 a menos 4, ou seja, 0,0005, certo? Então, eu passo a ter, né? Fazendo aí na calculadora, pessoal, que Q2 vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos por segundo. Ou seja, minha vazão Q1 e Q2 realmente deram o mesmo valor. Então, tá aqui as respostas que ele pediu, a minha velocidade na seção 2 e as minhas vazões, certo? Bom, pessoal, mais uma questão, certo? O ar escoa num tubo convergente. A área da maior seção do tubo é 20 centímetros quadrados e a da menor é 10 centímetros quadrados. A massa específica do ar na seção 1 é 1,2 kg por metro cúbico, enquanto na seção 2 é 0,9 kg por metro cúbico. Ou seja, meu ρ não é constante, né? Então, eu não vou poder desprezar, certo? Sendo a velocidade na seção 10 metros por segundo, determine as vazões em massa e volume e a velocidade média na seção 2. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente pode aplicar, né, é a lei da continuidade. Então, minha vazão mássica 1 vai ser igual a minha vazão mássica 2, ou seja, ρ1, né, vezes V1 vezes A1 é igual a ρ2 vezes V2 vezes A2. Então, ele quer saber se a minha velocidade V2, né? Então, eu vou ter ρ1 vezes V1 vezes A1 sobre
ρ2 vezes A2, certo? Então, substituindo os valores, né? Quem é ρ1? 1,2 quilogramas por metro cúbico, certo? Vezes minha velocidade V1, que também foi dada, 10 metros por segundo, certo? Vezes a minha área em 1. A minha área em 1, 20 centímetros quadrados. Então, pessoal, o certo seria transformar para metro. Porém, eu tenho uma área aqui embaixo, né? Então, dá no mesmo transformar ou não, porque vai haver uma simplificação. ρ2, né? 0,9 quilogramas por metro cúbico, certo? Vezes a minha área na seção 2, que é 10 centímetros quadrados, certo? Então, centímetro quadrado cortou com centímetro quadrado, quilograma por metro cúbico cortou com quilograma por metro cúbico, e só sobrou metro por segundo. Então, fazendo aí na calculadora, pessoal, minha velocidade V2, né, vai ser igual a 26,7 metros por segundo. Então, já encontrei a minha primeira resposta, certo? A minha velocidade em V2. Então, pessoal, se a gente descobriu V2, né? Então, vamos calcular aqui a minha vazão em massa, certo? Então, minha vazão em massa na seção 2, né? Vai ser ρ2 vezes V2 vezes A2. Ou seja, substituindo os valores, pessoal, 0,9, certo? Minha velocidade em 2, 26,7. E minha área em 2, né? Agora sim, pessoal, a minha área 2 eu preciso transformar para metro, porque eu não vou ter área nenhuma para simplificar, certo? Então, a área na seção 2 é 10 centímetros quadrados. Transformando para metro, é só multiplicar por 10 elevado a menos 4, certo? Transforma para metro quadrado, é isso? Então, fazendo aí na calculadora, pessoal, minha massa, minha vazão mássica, né, vai ser igual a 2,4 vezes 10 elevado a menos 2, certo? Quilogramas, né, por segundo, que é a unidade, né, de vazão mássica, certo? Ou seja, massa por segundo, certo? Então, pessoal, se a gente encontrou essa minha massa específica 2, né, que é igual a isso aqui, logo, minha massa específica 1 também vai ser igual a 2,4 vezes 10 elevado a menos 2. Então, vamos calcular aqui, né, só para tirar realmente a prova. ρ1 é igual a 1,2. Minha velocidade na seção 2, na seção 1, é 10 metros por segundo. E a minha área, né, que é 20, transformando para metro quadrado, né, 10 elevado a menos 4, certo? Então, quando fizer aí, pessoal, na calculadora, certo? Eu vou ter 2,4 vezes 10 elevado a menos 2 quilogramas por segundo. Então, tá aqui, né? Realmente, eu tenho o mesmo valor. Então, ele também pediu na questão, pessoal, minha vazão volumétrica, certo? Ou seja, Q1 e Q2. Então, a gente viu, né, que a vazão volumétrica, lembra que minha vazão mássica é Q, que é a minha vazão volumétrica, vezes ρ, que é a minha massa específica. Ou seja, minha vazão volumétrica vai ser minha vazão mássica dividido por ρ. No caso, ρ1, e minha vazão mássica dividido por ρ2, certo? Ou seja, 2,4 vezes 10 elevado a menos 2 dividido por 1,2, certo? E 2,4 vezes 10 elevado a menos 2 dividido por 0,9, certo? Então, fazendo a calculadora, pessoal, aqui eu vou ter 0,026 metros cúbicos por segundo,
E aqui eu vou ter 0,02 metros cúbicos por segundo. Então, tá aqui, né, as minhas duas vazões em volume, certo? Metro cúbico por segundo, a unidade. Então, foram essas 5 respostas aqui, né, que foram pedidas na questão. Pessoal, mais uma questão, certo? Um reservatório graduado contém 500 ml de um líquido que pesa 6 newtons. Determine o peso específico, a massa específica e a densidade, né, nesse caso relativa, do líquido, certo? Então, primeira coisa, vamos transformar esse volume, certo? Para a unidade que a gente precisa, que é o metro cúbico. Então, ele deu em 500 ml. Então, 500 ml, né, é a mesma coisa que 0,5 litros. E para transformar de litro para metro cúbico, pessoal, basta multiplicar por 10 elevado a menos 3, certo? Então, essa é a primeira transformação que a gente precisa fazer. Então, ele está pedindo aí, pessoal, o peso específico, né? Quem é a unidade de peso específico? Peso específico é Newton por metro cúbico. Ou seja, eu posso dizer que meu peso dividido pelo meu volume, né, é igual ao meu, né, peso específico. Ou seja, eu vou ter 6 newtons dividido por 0,5 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Então, pessoal, fazendo aí na calculadora, né, o meu peso específico vai ser igual a 12.000 newtons por metro cúbico, certo? Então, essa aqui é a minha primeira resposta. Ele pede a massa específica. Então, lembrando, né, que meu peso específico é igual a ρ, que é a minha massa específica, vezes a gravidade. Então, se eu descobrir aqui o meu peso específico, né, ρ vai ser igual a 12.000 dividido pela minha gravidade, 9,8, certo? Então, se eu quiser trabalhar aqui com as unidades, ó, newton por metro cúbico, né? E aqui embaixo, metro por segundo quadrado. O segundo ao quadrado, certo? Então, lembrando, né, que newton é igual a quilograma, né, vezes metro, dividido por segundo ao quadrado. Então, substituindo, pessoal, isso aqui no lugar de newton, certo? E fazendo as simplificações, a gente vai obter, né, que minha massa específica, certo, é igual a 1.224,5, certo? Aproximadamente. Fazendo as simplificações, certo? Depois que substituir newton, a unidade de massa específica, quilogramas por metro cúbico. Então, tá aqui, né, a minha massa específica, a minha segunda questão, minha segunda pergunta, certo? E para fechar, né, ele pede a densidade, ou seja, a densidade relativa, né? Então, minha densidade relativa, né, vai ser a meu peso específico do líquido dividido pelo meu peso específico da água. O meu peso específico da água, né, a gente já viu, né, que dá 9.800 newton por metro cúbico, né? É só fazer 1.000, que é a massa específica da água, vezes 9,8, que é a gravidade. Então, pessoal, eu vou ter 12.000, né, newton por metro cúbico, dividido por 9.800 newton por metro cúbico. Ou seja, né, simplificando, os zeros também aqui, ó, a minha densidade relativa, né, vai ser igual a 1,22. E essa aqui é a minha terceira resposta, certo? Terminando a questão. Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui, certo? Então, se gostou do vídeo, deixa o like, siga o canal. Até a próxima e obrigado.